amanhã e sempre. A CBF alterou o horário do Jogo do Galo e eu vou de bicicleta conferir, porque no Palmeiras, na terça-feira, sabe que horas é? É 9h30, André? Era 7, né? Era 7. Por quê? Porque se o Flamengo tropeçar nas próximas 2 rodadas, o Atlético vencendo os dois, vence o campeonato, conquista o título. Pode ser a partida do título. E aí a torcida inteira pedalando pelas ruas de Belo Horizonte. Será que pode? Só que tem que ter tropeço, tá, gente? Depois vamos falar assim, ah lá, já tá falando que ganhou. Vence as 2, tropeço do Flamengo nas 2. Vai ser campeão? Na sua opinião, Cabidão? Eu acho que pelo fato do Flamengo estar voltado completamente agora para a final da Copa Libertadores, as chances são bem altas, viu? Já na terça? Já na terça. Você já cravaria? Não. Não apostaria? Não. O Rio Grande do Sul pode decidir o campeonato para Minas Gerais. Pode. Porque joga com o Juventude e o Atlético. O Inter joga com o Flamengo. E Isso. depois joga com o Grêmio. Exatamente. Como é que é? A Copa Sul-Minas. Copa Sul-Minas. Então o Rio Grande do Sul pode dar o título ao Atlético. Você acredita que será quando? Porque você já acha que o Atlético é campeão. Você já falou isso lá na 98. Eu acho que até a próxima semana será campeão. Fluminense aqui? Contra o Fluminense. Pelo menos eu acho. Eu acredito nisso. Que vai ser campeão, vai. O pessoal tem medo de falar isso, né? Cravar, você tem medo, né? Eu só acredito muito comedido. vendo. Não, na verdade... o Atlético já é o virtual campeão brasileiro. A gente só tem que saber quando ele vai ser. Aí que tá a palavra mágica. É que virtual não é. É que se eu fosse virtualmente parecido com o Cauã Raymond, eu não seria o Cauã Raymond. Mas vai que seu molejo seja parecido com o dele. Nem o molejo, não é nem com o Anderson. É campeão, Gomide? Nessa semana agora, com essa mudança de horário, aí você acredita? São 9 pontos para o Palmeiras saiu, né, da disputa. São 8 pontos. São 8 pontos para o Flamengo. É que eu sou péssimo de matemática. Péssimo. Como é que você guarda todos aqueles números das análises? Não, mas aí os números não sou eu quem produzo, né? Entendi. Se eu tivesse de fazer o algoritmo lá para chegar aqueles números lá, não passaria fome. O negócio é saber interpretar. O meu negócio é a interpretação. Chegar até os dados é mais difícil. Que também é difícil, hein? Interpretar é muito difícil. Sim. Ou seja, então, é porque o Atlético vencendo o Juventude, ele, por algumas horas, sobe a diferença para 11 pontos. Aí o Flamengo joga no mesmo dia contra o Internacional. Se o Flamengo perde, restarão mais 4 jogos, é isso? 33, essa é a 34ª rodada, 4 jogos. Exatamente. O Atlético faz 3. Agora, pode... não, são 5, porque o Atlético faz 3 jogos em casa e 3 fora. Não, dentro ele tem Fluminense, ele Bragantino e Juventude. Não, porque ele terá 11 com 12 em disputa. Ah, sim. Aí ele é campeão. 11 com Se diferença... o Atlético ganha esse final de semana e o Flamengo perde, aí para mim não é oficial, mas já é oficial. Não, mas aí que tá. Para essa mudança de horário acontecer, é que eles estão acreditando que seja oficial. Que aí joga o Flamengo um pouco mais cedo. Mudança de horário. A gente está interpretando mudança que de horário no tá jogo achando. do Palmeiras. Isso. Sim, aí faz sentido. Sim, é porque aí oficialmente pode ser na terça. Porque aí se ele só empata e o Flamengo perde de novo, aí ele é oficialmente campeão, não? Teria os critérios lá, mas eu acho que já... Não, cara, com o número de vitórias, eu acho que o Flamengo chegaria ao mesmo número de pontos, mas com o número de vitórias abaixo. Mas aí ia ter 4 derrotas, 3 derrotas. Sim. Isso que você falou é interessante, porque a gente fala de tropeço, não é o tropeço do Flamengo, não é o tropeço do Palmeiras. É que o Atlético não tropeça. Não, eu acredito que hoje o campeonato ele vai ser decidido mais pelo tropeço do Flamengo do que os do Atlético. Né? Porque o Atlético tem uma regularidade bem grande. Sim. Não, a questão é o seguinte, CJ. Vamos imaginar o outro cenário. O Atlético é derrotado pelo Juventude e o Flamengo ganha. Mesmo assim, para mim, não muda pouquíssimas coisas. Pouquíssimo na tabela. A tabela do Flamengo, na minha avaliação, é um pouquinho mais fácil que a do Atlético. Eu discordo. É? Mais fácil? Claro que eu discordo. Sport, Atlético Goianiense, Claro que eu Santos. discordo. O Atlético vai pegar. O Atlético Goianiense está na mesma Palmeiras, disputa que o Grêmio. Atlético. Não, o Atlético ainda... É que até chegar à rodada do Grêmio, que é a última, o campeonato já vai estar decidido. Muito provavelmente. 90% de chance, ou 99%. Mas os dois enfrentam o Grêmio.
O Atlético ainda pega contra times que estão brigando contra o rebaixamento. O Juventude sábado, ainda tem o Bahia, se é que até lá o campeonato não estará decidido. Tem o Grêmio, e aí ele pega 2 que estão naquela zona da tabela que não vai acontecer nada. Red Bull Bragantino e o Fluminense. O Fluminense ainda pode chegar na Libertadores, claro. Mas não correm risco mais, né? Não são times desesperados na competição. Então, depois, André, você até separa pra gente aqui. A gente pode até resenhar ou semana que vem, nessa própria segunda, ou se ainda der tempo hoje, os adversários de Flamengo e Atlético na tabela aqui, que o Cabido discorda. É porque eu lembro de cabeça que vagamente alguns adversários do não Flamengo. são os adversários do Flamengo. O problema é o Flamengo. É o foco? Lógico, Por causa da claro. Libertadores? Gente, assim, vamos lá. O Atlético ainda deu sorte de pegar times que estão Atlético Paranaense e Palmeiras. diretamente ligados a decisões. No caso, o Red Bull Bragantino e o Atlético Paranaense se enfrentam na Copa Sul-Americana amanhã, a decisão em Montevidéu, e na próxima semana tem a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo não chega a 70 pontos. Sabe por quê? O Atlético está com 7-1. 7-1. Sim. O Flamengo não chega a 70 pontos. Porque o foco essa semana dele é a final contra o Palmeiras. O foco é esse. Não tem o que discutir. Mas o Renato E se poupou contra o Corinthians e se ganhou. ganha e se perde, mas é o foco. Quando vai chegando a decisão, você vai ficando um pouco balançado com a situação que você vai estar. Gente, porque se ganha contra o Palmeiras a final, a temporada do Flamengo acabou. Se perde a final, os caras vão ficar perdidos também. Será? Com certeza. Mas olha pra você ver, o Com Cabido, certeza. o Atlético Paranaense estava focado em uma decisão de Copa Sul-Americana. Tão focado que entrou com juvenil, com time alternativo, com reserva. O Atlético ganhou de 1 a 0. Mas o jogo contra o Atlético Paranaense, ele teve algumas situações que o Atlético não está acostumado. O campo de jogo é diferente. Tava abafado pra caramba a arena. Era um momento em que o Atlético Paranaense, alguns jogadores ali queriam dar um calorzinho a mais. Mas no fim, o que aconteceu? O Atlético venceu. Porque é mais time. É uma coisa que o Cuca e, obviamente, é muito difícil isso, gente. Falar daqui num ar-condicionado é fácil demais. Falar do controle da ansiedade. Não, do controle da ansiedade. Porque Você isso é pode humano. me cobrar todos os dias. A ansiedade dos jogadores vendo a reta final. Muitos anos sem conquistar. Verdade. Aí você vê essa ansiedade do torcedor, que isso acaba passando para qualquer ser humano lá dentro. Por mais que o Cuca tente blindar, o cara fala, nós estamos perto, cara. Nós estamos perto de entrar para a história. E aí essa ansiedade pode atrapalhar. Não atrapalhou ainda. Mas e Flamengo e Palmeiras, eles não estão ansiosos também? Com a Libertadores, sim, né? O CJ, igual, acho que foi antes de ontem, né? Porque ontem nós não tivemos a arena lá na Rádio 98. Se a gente for analisar friamente, o Atlético tem 8 pontos para o Flamengo, que é uma vantagem, assim, muito considerável pelo número de jogos que ainda restam. E, como disse o Cabido, é o virtual campeão.